Olá, bom dia, tudo bem? Hoje, nessa live, eu vou falar com profissionais, mas também com os pais. Os pais que têm muitas dúvidas com relação a qual avaliação fazer quando você tem dúvida se a criança estiver com sinal de risco para TEA ou com algum atraso no desenvolvimento. Essa dúvida aparece muito nos nossos contatos aqui pelo WhatsApp, nos agendamentos, né? Então, até por conta dessa dificuldade que temos aqui em explicar para os pais, né, qual é a avaliação que você deve fazer, como ela deve ser, e a gente dedica um tempo a isso, né? A gente acha isso importante. Eu achei bacana fazer esse vídeo. Então, vamos lá. As crianças diante dos sinais de risco, os pais diante dos sinais de risco, os sinais preocupantes, né, ou atrasos do neurodesenvolvimento, podem procurar um profissional que trabalhe com desenvolvimento infantil. Pode ser o pediatra, pode ser o neuropediatra, pode ser o psiquiatra. Muitas vezes não é o médico que os pais procuram. Então, se a criança tiver com uma questão de fala, vão procurar a fono. Se tiver com uma questão relacionada ao comportamento, um atraso mais relacionado ao comportamento, vão procurar a psicóloga ou, às vezes, as profissionais da educação, psicopedagogas, neuropsicopedagogas que estão dentro da escola, enfim, ou até mesmo em clínicas. E aí, a partir daí, surge a possibilidade, né, a ideia, a hipótese de que talvez essa criança esteja com sinais de risco para TEA, né? Se vier do médico, quando vem do médico, muitas vezes esses médicos fazem um encaminhamento genérico, né? Avaliação psicológica ou avaliação fonoaudiológica e não mencionam qual é exatamente essa avaliação. Seria muito bacana que eles fizessem isso, né? Porque aí o pai já ia poder procurar ou um especialista ou um local especializado. Mas independente disso, ainda quando esses médicos solicitam uma avaliação, olha, avaliação por conta de suspeita de autismo. Às vezes isso vem como uma avaliação neuropsicológica. E pode ser que seja uma avaliação neuropsicológica, tá? Só deixando claro, por exemplo, aqui a gente tem neuropsicóloga. Essa neuropsicóloga, ela faz a avaliação. Quando o pai quer uma avaliação neuropsicológica, é isso que é feito, né? Então, a vontade dos pais prevalece. Mas o que é importante dizer que às vezes o médico pede avaliação neuropsicológica porque essa avaliação especializada em autismo não tem um nome, né? Não existe um termo específico para você ligar nas clínicas e falar assim, eu quero uma avaliação tal, um nome específico, tá? Então, os médicos muitas vezes pedem avaliação neuropsicológica. Quando chega essa demanda aqui, avaliação neuropsicológica de uma criança de 18 meses, em geral, o que a gente faz é entender melhor esse caso. Às vezes a própria neuropsicóloga explica para os pais que nesse caso, a avaliação que nós temos aqui, que é mais indicada é a avaliação multidisciplinar. E às vezes a neuropsicóloga nem entra nesse caso. É a psicóloga, que é especializada em desenvolvimento, em avaliação diagnóstica, a fono, também especialista em linguagem, desenvolvimento, com expertise nisso. E a neuropsi acaba entrando nos casos dessa avaliação multi de crianças acima de 6, 7 anos. Porque aí a gente já tem mais testes padronizados, enfim, a neuro também poderia fazer nessa idade? Sim, depende da expertise da neuro, né, da capacidade dela, da experiência. Não tem pode ou não pode nesse caso, né? Mas nos lugares onde existe um outro tipo de avaliação multidisciplinar, especializada em suspeita de TEA ou transtornos do neurodesenvolvimento, essa avaliação é mais indicada, ou seria mais indicada, né? Então, a gente tenta explicar que existe essa outra avaliação, essa outra possibilidade. Isso é algo que leva tempo, né? Porque até explicar que focinho de porco
não é tomada, a gente já ficou ali 1 hora, né, em contato com aquele pai para tentar explicar o que é avaliação neuropsicológica, o que não é, o que é uma avaliação de desenvolvimento, o que não é, aonde que isso vai chegar. Então, uma das coisas que eu tô modificando lá no nosso curso do SAP-TEA, né, do Sistema de Avaliação Padronizada do TEA, é colocar um módulo sobre isso, né, como fazer essa parte inicial com os pais, gravar um vídeo explicativo, enfim, uma parte de informativo. Deixa eu ver aqui, eu vi alguém, Márcia... É neuropsicopedagoga e faz o ProTEA-R para crianças até 5 anos. O ProTEA-R é um teste de avaliação de sinal de risco. E o resultado do ProTEA-R é que, se a criança tiver sinal de risco, você precisa fazer uma avaliação especializada, né? E aí, para dar os CIDs, as HDs diagnósticas. Essa avaliação, Márcia, aqui é a avaliação diagnóstica, que é a que a gente faz aqui, é depois do ProTEA. Então, às vezes, a gente recebe crianças que passaram por um ProTEA numa profissional que não faz essa avaliação, e aí ela vem aqui para ter a avaliação diagnóstica. Então, o diagnóstico do transtorno do espectro autista é feito por profissionais, é multidisciplinar, feitos por profissionais capacitados para fazer esse diagnóstico. É feito através da observação clínica, né, da observação de sinais e sintomas, e aí cada profissional vai emitir os seus CIDs parciais, né, então psicóloga, fono, neuropsicóloga vai emitir o laudo com os seus diagnósticos parciais, seus CIDs, a fono, a neuropsi, e esse laudo vai para o médico que vai... essas decisões vão subsidiar a decisão do médico. Então, normalmente, o ProTEA não é uma escala diagnóstica, né? Não existem, para os psicólogos pelo menos, não existe nenhuma escala diagnóstica. A EIDOS, que é padrão ouro, ainda não foi autorizada pelo Conselho de Psicologia para ser utilizada como uma escala diagnóstica, né? Então, enquanto isso não sai, a gente não pode utilizar como uma escala diagnóstica. E a ProTEA é muito legal, mas o resultado dela não é diagnóstico, né? Então, existem várias outras coisas que são importantes e que devem ser feitas além do que a gente tem lá no ProTEA. Inclusive, o fato de você ter o olhar de outra profissional, de um profissional junto, né? Então, psicóloga, a fono, que vai avaliar a pragmática, por exemplo. No caso das crianças maiores, né? Avaliação já para descartar deficiência intelectual, para descartar outras questões, né? E aí a gente conseguir subsidiar o médico com mais assertividade. Resumindo, então, o que eu vim aqui falar. Existe uma avaliação que possibilita um laudo com a avaliação, o CID da psicóloga, da fono, dependendo da idade, da neuropsicóloga, aqui, né? Aqui na clínica, no instituto, que vai subsidiar a decisão do médico. Essa avaliação é uma avaliação com olhar de desenvolvimento, uma avaliação especializada em autismo e transtornos do neurodesenvolvimento. É diferente da avaliação neuropsicológica e é diferente da avaliação de levantamento de repertório feito quando a criança vai iniciar as terapias ABA, por exemplo. Tá? Essas duas diferenças são muito importantes de serem ditas aos pais quando eles buscam a avaliação. A avaliação do autismo existem milhares. E quando os pais chegam aqui, às vezes eles não sabem se eles precisam da avaliação diagnóstica, se eles precisam da avaliação para intervenção. E a gente precisa dedicar um tempo a isso, senão esses pais vão comprar uma avaliação errada. E ninguém tá podendo jogar dinheiro fora, e é perda de tempo também para a criança. Então é importante que os pais saibam perguntar isso,
Aonde essa avaliação vai chegar? Né? O que eu vou conseguir com essa avaliação? Qual é o objetivo dessa avaliação? Olha, avaliação diagnóstica para desenvolvimento, avaliação de desenvolvimento com fins diagnósticos tem o objetivo de subsidiar a decisão do médico. E as avaliações para suspeita de TEA, em caso de suspeita de TEA, em caso de sinais de risco de TEA, toda a literatura aponta que elas devem ser feitas por equipe multidisciplinares devidamente capacitadas. Elas são melhores realizadas dessa forma. Elas também podem ser feitas por neuropsicólogas devidamente capacitadas. Aqui no Instituto, a gente tem dois formatos. A gente tem um formato com psicólogo e fono, que a gente faz até mais ou menos 4, 5 anos. E depois dessa idade, 4, 5, 6 anos, tá? E depois, a partir dos 7, a neuropsicóloga entra também na equipe para fazer as avaliações a partir daí. Quando vem um encaminhamento específico, acho que semana passada a gente recebeu um encaminhamento de um neuropediatra. Avaliação neuropsicológica para uma criança de 2 anos e 3 meses devido à suspeita de autismo. A gente conversa, explica, e se os pais disserem, não, eu quero fazer essa avaliação aqui que o médico indicou, ok, tudo bem, né? A nossa neuro tem expertise em transtornos do neurodesenvolvimento, em autismo, ela vai fazer, mas ela sempre explica que o que seria bacana também, o que é legal também. Olha aqui, a gente também tem esse outro serviço, mas não há aí uma competição, entendem? Né? Então, as neuropsicólogas também podem fazer essa avaliação. O maior objetivo é que os pais saibam perguntar. Quando eles recebem um encaminhamento do médico, avaliação psicológica, porque a criança está com sinal de autismo, ele tem que ligar na clínica e perguntar se essa profissional faz avaliação de autismo, qual é essa avaliação, qual vai ser o resultado dessa avaliação, se ele vai receber, quando que ele vai receber, em quanto tempo, tentar verificar se essa profissional tem experiência nesse tipo de avaliação. Qualquer psicólogo pode fazer uma avaliação desse tipo? Sim. Mas se eu for fazer algo com uma coisa muito preciosa para mim, né, eu vou operar o meu coração ou de alguém da minha família, eu vou procurar referências, eu vou buscar saber se essa pessoa já fez isso antes, como foram os casos que ela já atendeu, né, se ela tem experiência. Eu vou buscar um pouco mais de informação. É claro que eu sei também que tem pessoas que dependem ali totalmente do convênio e outras do SUS, né? E que mal conseguem o atendimento, que dirá ainda poder escolher o profissional. Mas a questão aqui é outra, né? É de informar pais e profissionais que não trabalham com esse tipo de avaliação, que existem profissionais que trabalham com isso, que existe uma maneira específica de fazer essa avaliação, que leva em consideração o espaço, a estrutura física, o tipo de interação, uma conduta diferente que você vai ter com a criança, né? Isso tudo, e existe capacitação para isso, que também tem muito profissional que não sabe que existe, né? Então, existem as alunas, né, como a gente tem o curso dessa capacitação, existem as alunas que já são capacitadas, que já aplicam isso na clínica. Então, você pode perguntar se a aluna faz esse tipo de... se a profissional faz esse tipo de avaliação e ver se perto da sua casa tem alguém que faz esse tipo de avaliação. Aí não buscar meio que perdida no escuro a fono, a psicóloga, porque às vezes pode vir um resultado que não é o ideal para a sua criança e vai atrasar o desenvolvimento dela. Exemplo, uma criança com suspeita de TEA vai precisar de perguntas específicas na anamnese, como, por exemplo, perguntas sobre o desenvolvimento da comunicação, da linguagem, perguntas sobre comportamentos, manias, rituais, perguntas sobre questões sensoriais. Por que essas perguntas? Porque são questões relacionadas aos critérios lá do DSM,
do transtorno do espectro autista. E muito provavelmente, se essa profissional não é especializada, não conhece e ainda tá naquela pataquada de mãe geladeira, que o autismo é causado por conta da falha da interação ali da mãe com a criança, e que por conta disso essa criança não faz a entrada adequada na linguagem, né? E essa teoria da mãe geladeira não tem nenhuma fundamentação científica. Os próprios criadores já voltaram e disseram: estávamos errados, né? Mas ainda tem muita gente que fica aí dentro de uma determinada abordagem focado nisso e não abre o olho para o que a ciência já descobriu e para as práticas baseadas em evidência, e aí fica ali trabalhando dentro de uma abordagem que não é uma prática baseada em evidência para esse tipo de avaliação. E assim, já que eu entrei no assunto de prática baseada em evidência, né? Prática baseada em evidência, gente, é assim. Ok, ABA é prática baseada em evidência. ABA é prática baseada em evidência para isso, isso e isso. ABA é prática baseada em evidência para tudo? Entendem? Então, quando a gente vai pensar em evidência científica, não é para tudo. Por isso que não existe essa de profissional que atende tudo. Porque se ele é especialista em uma determinada área, ele vai fazer isso com evidência científica para aquilo que aquela técnica ou ciência tem evidência científica. Deixa eu ver se eu consigo falar de uma forma mais simples. Vou colocar a TCC, por exemplo, né? Terapia cognitivo-comportamental. Ela é padrão ouro e é uma prática baseada em evidência para diversos transtornos mentais. Mas ela não é prática baseada em evidência para crianças menores, autistas menores de 6, 7 anos. Mas para crianças maiores de 7 anos, para adolescentes, para adultos, existe referências que ela é uma prática baseada em evidência. Então, a gente pode dizer que TCC é uma prática baseada em evidência para autistas? Para autistas, vírgula, determinada idade. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente escuta metade da história: a TCC tem evidência para autista. E aí, uma criança de 3 anos fazendo TCC dói o ouvido, porque não tem evidência de que uma criança de 3 anos possa se beneficiar de TCC. Gente, mas não é só autista não, né? Mesmo a criança pequena, típica, né? Porque as questões cognitivas acontecem um pouquinho mais na frente, né? Então, os benefícios cognitivos para uma criança de 3 anos são limitados. Tem muito mais, vai utilizar muito mais técnica comportamental, vai precisar muito mais da psicoeducação dos pais. Então, a gente precisa pensar o que a gente vai utilizar com base nas práticas baseadas em evidência, né? Então, isso também a gente vai, eu vou aqui trazer um pouco para avaliação. Quando a gente vai pensar nessa avaliação que vamos fazer, a gente também precisa ir lá na ciência, né? E pensar, e ler, e refletir, buscar as evidências que existem para esse transtorno, para esse diagnóstico, e utilizar o que a ciência está dizendo naquele momento. A ciência vai mudando, a ciência vai evoluindo, mas nós não podemos utilizar a opinião de especialista, né? Ou opinião de consultório, né? Eu acho que tem a ver, sim, com a relação com a mãe, porque essa é a teoria que eu mais gosto. Eu gosto muito da psicanálise, a psicanálise explica por aí, então eu atuo assim no meu consultório. Se a ciência já achou outro caminho e já refutou essa ideia, e você não acredita, não trabalhe com isso, porque quando você é um profissional da área da saúde, você fala em nome da ciência, né? Não é a Maria ou José, né? Então, muitas crianças às vezes ficam perdidos, muitos pais, né, ficam perdidos, e não é incomum a gente receber mães aqui que passaram por outros consultórios
que as crianças foram liberadas, mesmo com sinais, e depois foram diagnosticadas, inclusive, porque foi ali numa primeira, segunda sessão, a profissional disse que a criança era muito pequena, não atendo crianças menores de 3 anos. Isso é muito comum, muito comum. Só atendo crianças maiores de 3 anos. E aí fica quem? A mãe. A mãe fica para trabalhar ali o vínculo com a criança. E a criança lá com sinais clássicos, uma criança assim, basicamente uma criança de corredor. Eu não gosto muito desse termo, mas eu acho que ele exemplifica bem. Uma criança de corredor quer dizer o quê? Que é aquela criança que quando está passando no corredor, dá pra gente perceber que ela está dentro do espectro, sem precisar de uma grande avaliação. E aquela profissional percebeu isso, não sabia o que fazer e já colocou a mãe para fazer o atendimento. Não indicou terapia para criança e vai trabalhar o vínculo com a mãe. Porque tem toda uma teoria por trás ali que diz que é por conta disso que essa criança está com aqueles atrasos. Então, pais precisam saber dessa informação, mas não só pais, porque tem muito profissional. A gente tem uma base muito psicanalítica nas formações, né? Nas formações de pedagogia, nas formações em geral, nas formações de psiquiatria, né? Essa base da psicanálise, ela é muito forte no nosso país. E não sei se vocês sabem, eu acho que eu vou ter um monte de hater, né? Mas enfim, a psicanálise, ela não é tão... não diria bem vista, mas ela não é tão estudada, ela não tem tanta força em outros países hoje em dia. Argentina, Brasil e França são os lugares onde a psicanálise ainda tem muita força, ainda é matéria de graduações, ainda... basicamente é isso. Né? Mas em outros lugares a psicanálise é estudada assim como quase que um evento ali da história, né? Da história da psicologia, da história ali junto com os marcos da filosofia, né? E não como algo que é aplicado no dia a dia, né? E eu não tô falando de todos os psicanalistas. A psicanálise tem muita coisa que traz benefícios, né? Mas não é para todo mundo. Tem também estudos que apontam a questão da remissão espontânea. Então, assim, se você for ler artigos bons, né? E aí a gente vai pensar lá naquela pirâmide das evidências científicas, não tem muito artigo com qualidade, né? Tem poucos artigos. Tem um livro muito interessante sobre psicoterapias, se eu não me lembro os autores. Depois eu deixo nos comentários dessa live os autores, que ele traz alguns estudos sobre psicanálise e menciona esses artigos, né? Inclusive tem curso de psicanálise ligado a igrejas, tem curso de psicanálise à distância, e a psicanálise mesmo, é um curso super difícil, são 4 anos, é caro pra caramba, tem que estar relacionado à sua própria análise, você tem que fazer análise, sei lá, 4, 5 vezes por semana, você ascender a ser psicanalista estaria ligado ao seu passe, ou seja, quando você terminasse a sua própria análise. E psicanálise não tem nada a ver com psicologia. Psicanálise é psicanálise, psicologia é psicologia. Qualquer um poderia ser psicanalista, qualquer um no sentido de, tendo uma graduação de nível superior, você poderia fazer a formação em psicanálise, né? E diverge tanto da psicologia em tantos aspectos, e muita gente não sabe disso. Acha que psicanálise e psicologia é a mesma coisa, né? E são caminhos completamente opostos em muitas coisas. E muitos psicólogos ficam muito ofendidos quando os próprios psicanalistas, não psicólogos,
falam sobre isso, do quanto a psicologia e a psicanálise são coisas completamente diferentes. Tem muita gente que fica ofendida, né? Mas enfim, eu não sei como que eu fui parar nesse caminho aqui, mas voltando. A psicanálise é uma prática que muitas vezes atrapalha o desenvolvimento de crianças dentro do transtorno do espectro autista, porque utiliza práticas baseadas na ideia de que é a relação com a mãe que não permite que essa criança faça a entrada adequada no simbolismo e na linguagem. Essa criança não fala e não interage por conta disso, né? Tem a ver aí com o acesso dessa criança ao mundo falante, né? O ascender como sujeito, enfim, essa questão fusional com a mãe e toda uma fundamentação aí que não tem uma prova, né? É uma escolha da família? Muitas vezes sim. Mas muitas vezes a família não tem a mínima noção. Porque psicólogo é psicólogo, né? Ah, fui no psicólogo. Qual é a abordagem dele? Ué, psicólogo não é psicólogo? Né? Quantas vezes eu escuto isso de amigos, por exemplo? Ah, meu filho tá fazendo terapia. Ah, e qual é a abordagem? O que seu filho tem? Ah, meu filho tem X. E onde seu filho tá passando? Em um lugar tal. Qual que é a abordagem que você escolheu para isso que seu filho tá passando? Ah, sei lá, tá passando psicólogo. Era perto de casa. Então, tá passando lá no psicólogo que me indicaram. Então, é bem importante que a gente pense que a gente comece a pensar que existem práticas baseadas em evidência, porque a psicanálise é diferente, a psicologia é diferente da psicanálise, e não só a psicologia, né, mas a fono, a terapia ocupacional é uma ciência. Então, existem técnicas, existem métodos, existem práticas baseadas em evidência. Então, integração sensorial de Ares é uma prática baseada em evidência. Da terapia ocupacional. Na fonoaudiologia, a gente tem as questões da comunicação alternativa, aumentativa. Dentro da psicologia, tem várias questões aí também que a gente poderia aqui ficar horas falando. Então, é importante que pais e profissionais também saibam, né? Para onde você vai encaminhar esse paciente? Você vai encaminhar esse paciente para sua colega, né? Que vai para encher a agenda dela, ou você vai encaminhar esse seu paciente para uma profissional que trabalha com TCC, não só trabalha com TCC porque ela leu o TCC, mas que ela tem uma pós-graduação em TCC e trabalha efetivamente com TCC. E dentro de TCC também tem várias especializações, né? Dentro de TCC, dentro da TCC, que também a gente poderia aí pensar em práticas baseadas em evidência. E é isso, gente. Falei de um monte de coisa misturada, e o que isso tem a ver com o tema principal da nossa conversa aqui hoje é que quando você for procurar uma avaliação em caso de suspeita de TEA ou atrasos no neurodesenvolvimento, às vezes o médico vai pedir uma avaliação neuropsicológica. E para crianças bem pequenininhas, existe a possibilidade, se no lugar que você for procurar tiver, e é mais indicado, segundo a literatura, que você faça uma avaliação multidisciplinar, com psicólogas e fonoaudiólogas que tenham expertise, que sejam especialistas em desenvolvimento infantil. Também pode ser feito por uma neuropsicóloga, mas se aí no lugar que você for fazer tiver essas profissionais, é mais indicado do que somente a neuropsicóloga. Elas vão conseguir subsidiar melhor esse médico. Pode ser até a neuropsicóloga e a fono juntas, né? Porque às vezes essa psicóloga que vai fazer é a neuropsicóloga. O que eu estou querendo dizer é que às vezes crianças menores de 5, 6 anos, o tipo de avaliação não é uma avaliação neuropsicológica, é uma avaliação psicológica e não neuropsicológica. Tá? Talvez não seja o nome
né? Na avaliação neuropsicológica são avaliadas várias questões que, para uma avaliação em caso de suspeita de TEA, para o diagnóstico de TEA, não seja necessário avaliar essas questões. Né? E para, por exemplo, complementar uma avaliação diagnóstica, para fazer um diagnóstico diferencial, avaliação de comorbidades, quando entra lá na criança maior de 7 anos, a avaliação da psicóloga, fono e da neuropsi, já faz todo sentido fazer a avaliação neuropsicológica, e pra gente é imprescindível, a gente não faz sem a neuropsicóloga, né? Então, em cada momento, em cada idade, tem um objetivo e uma função. E é isso. Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar aqui abaixo dessa live, vai ficar gravada assim. Espero que tenha ficado claro o quanto eu valorizo o trabalho da neuropsicóloga. Não estou aqui falando que não é para fazer, pelo contrário. A Rosângela tá falando que ela já fez o curso de psicanálise, nem no desenvolvimento do artigo final do curso. Ela desistiu por conta da hipnose, achou invasivo. Se eu for começar a falar aqui, a gente não para mais. E se alguém tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre um curso para fazer esse tipo de avaliação, criar, né, fazer sozinha ou criar uma equipe dentro da clínica, a gente tem um curso, chama SAP-TEA, o link tá disponível aqui no perfil, vocês podem mandar uma mensagem pra gente. Meu filho tem 3 anos, fui direcionado a levar neurologista e psicóloga para saber se tem TEA, TDAH ou TOD. Então, olha só, TDAH e TOD com 3 anos vai ser bem difícil de fechar, tá? Com 3 aninhos, esses diagnósticos aí, o único que você vai conseguir provavelmente saber agora, TEA. TOD, pode ser, mas talvez um pouquinho mais pra frente, mas talvez sim. Tem os diagnósticos diferenciais aí, e o ideal é você fazer com uma equipe multidisciplinar, até porque tem várias possibilidades aí. O ideal é fazer com psicóloga, fono, né? E aí um pouquinho mais pra frente, com neuropsicóloga também, né? Com 3 aninhos quase não tem... Ou então já fazer com neuropsicóloga e fono, né? Mas tem os diagnósticos diferenciais e possibilidade de comorbidades aí nessa sua fala, que eu já faria num lugar onde todos esses profissionais estivessem juntos, para que eles pudessem conversar sobre o caso, e não uma aqui e outra lá, que você nem vão se conversar, entende? E isso atrapalha muito o diagnóstico. Tá bom, gente? Era isso. Essas semanas eu tô fazendo só uma vez por semana, porque tá muito corrido aqui no consultório. E eu vou tentar entrar na quinta-feira de novo, mas eu não tô conseguindo, já tem umas 2 semanas. Vamos ver se eu consigo entrar nessa quinta. Tá bom? Tchau, tchau.